Aline trabalhava há mais de 10 anos em uma grande empresa de tecnologia em São Paulo. Era responsável por toda a parte de licenciamento e regulamentações, uma área pouco visível, mas absolutamente essencial. Ela conhecia cada detalhe, cada cláusula, cada data de renovação. E tudo estava em seu nome. Aos 42 anos, já tinha enfrentado várias reestruturações, mudanças de diretoria e modismos corporativos. Sempre se manteve firme, com um sorriso discreto e a segurança de quem sabe seu valor, mesmo que ninguém mais reconheça. Até que um dia, chegou um novo diretor, recém-contratado. Bruno, 30 e poucos anos, cabelo penteado com gel, sorriso largo e falas ensaiadas. Viemos modernizar, agilizar, cortar o que está sobrando. Ele anunciou logo no primeiro dia, como se a empresa fosse um quarto bagunçado que precisava de faxina. No início, Aline observou em silêncio. Já tinha visto esse tipo antes. Eles chegam, falam bonito, fazem apresentações com palavras da moda como sinergia e reengenharia. E saem mudando tudo, sem entender nada do que está por trás. Bruno começou a se aproximar dos mais jovens, prometendo oportunidades e oxigenação da equipe. Criou reuniões diárias chamadas rodas de alinhamento, onde todos deveriam sugerir melhorias. Mas o clima era de tensão. Aos poucos, os funcionários mais antigos foram sendo isolados, e Aline sentiu o gelo chegando. Em uma dessas reuniões, Bruno puxou uma apresentação colorida e falou: "Estamos identificando funções que se tornaram redundantes." E então olhou direto para Aline. "Agradecemos suas contribuições históricas", disse ele, com um sorriso falso. Naquele instante, Aline entendeu. Ela era o alvo. Não respondeu. Apenas fechou um notebook, se levantou e voltou para sua mesa. Sabia que esse dia podia chegar, mas o que Bruno não sabia é que ela estava pronta. Naquela noite, ficou até mais tarde. Abriu seus arquivos, conferiu os registros nos portais do governo e fez cópias seguras. Todos os 43 registros de licenciamento e certificações estavam em seu nome. Sem ela, a empresa não podia operar legalmente. Ela respirou fundo, imprimiu a cláusula específica do seu contrato. Em caso de desligamento sem justa causa, todas as licenças vinculadas serão anuladas em até 48 horas. Guardou em sua bolsa e foi embora sem dizer nada a ninguém. No dia seguinte, Bruno colou na parede da copa um cartaz com a frase "Conformidade não é comodismo", numa fonte ridícula. Passou a exigir que todos reapresentassem suas qualificações. Aline foi chamada para uma entrevista de realocação. "Você está aqui há quanto tempo mesmo?" perguntou ele, mexendo no laptop sem olhar para ela. 10 anos, respondeu, sem alterar o tom. Ele fingiu interesse, abriu um organograma novo e mostrou a palavra conformidade com seu nome riscado, substituído por em reestruturação. Em outra aba, tentava delegar suas responsabilidades para uma estagiária que mal sabia abrir um PDF. Ela não disse nada. Voltou para sua mesa, entrou no painel interno e revogou silenciosamente os acessos da novata. Ninguém sabia que Aline tinha construído aquele sistema inteiro, com uma entrada secreta que só ela conhecia. Na semana seguinte, Aline foi remanejada para organizar produtos de limpeza. "É um papel fundamental na base da empresa", disse Bruno, tentando disfarçar o rebaixamento. Ela sorriu, educada, e naquela mesma tarde, marcou horário com um cartório discreto no centro de São Paulo. Levou consigo um documento pouco conhecido, a renúncia voluntária das certificações operacionais. Não assinou ainda, apenas deixou tudo preparado. Saiu de lá, tomou um café com leite na esquina e voltou para o trabalho. Por fora, parecia tranquila. Por dentro, cada passo era calculado. E quando a sexta-feira chegou, a bomba caiu. Bruno reuniu todos no salão principal e fez um discurso sobre mudança de mentalidade, dinamismo e crescimento sustentável. No fim, anunciou: "Aline Costa está sendo desligada da empresa. Agradecemos sua trajetória, sem aviso prévio, sem reunião reservada, apenas uma frase. Aline apenas Lavantuzzi pediu uma cópia impressa do termo de desligamento.
Assinou com calma e saiu pela porta da frente. Sabia o que aquilo acionava. Todas as licenças operacionais seriam canceladas em menos de 2 dias. Ela tinha sido descartada, mas o que ninguém ali sabia era que Aline era a única chave que mantinha a empresa de pé. Na manhã de segunda-feira, a sala de operações da empresa começou a mostrar os primeiros sinais do que estava por vir. Um pedido de um cliente importante foi rejeitado pelo sistema de licenciamento federal. Motivo: licença inválida. O estagiário tentou resolver, ligando para o fornecedor. A resposta foi seca. Não podemos entregar sem validação do responsável técnico cadastrado. Nome ausente. O nome que faltava era Wood Aline. Enquanto isso, Bruno passeava entre as mesas com seu copo de café importado, repetindo frases como: "Estamos entrando numa nova fase e a empresa agora respira inovação." Mas ninguém mais sorria. Um técnico de TI correu até a sala de reuniões. O painel de controle de licenças, menos aquele que a Aline havia criado anos atrás, menos mostrava uma tempestade de alertas vermelhos. Todos os registros estavam marcados como órfãos, sem responsável legal, sem validade. Bruno, ainda sem entender a gravidade, respondeu com desdém: "É só atualizar o nome, colocar alguém novo." Mas a realidade era bem diferente. Uma analista, recém-promovida, coitada, tentou explicar: "Essas licenças precisam de reautorização. Aline era a única credenciada. Sem ela, não há como atualizar nada." Bruno parou. Pela primeira vez, seu rosto perdeu o brilho da autoconfiança. "Quanto tempo leva para cadastrar alguém novo?" perguntou. "De 3 a 6 semanas. Se tudo dar certo," respondeu a analista, quase sussurrando. Foi aí que a ficha começou a cair. E caiu com força. Em casa, Aline tomava seu café da manhã tranquilamente. Pão francês, manteiga, suco de laranja, lia os jornais e ouvia uma música antiga no rádio. Seu celular vibrava, mas ela não atendia. Sabia quem era. Alguns colegas da antiga empresa começaram a mandar mensagens discretas. "Aline, o que você fez? Tá um caos aqui. Bruno tá em pânico." Ela respondia com um simples: "Eu só segui o protocolo." Na terça-feira, os e-mails começaram a pipocar. O jurídico da empresa tentava desesperadamente contatar os órgãos reguladores. As respostas eram frias. As licenças foram revogadas pela responsável anterior. Nova autorização só com novo credenciado aprovado. A empresa agora estava ilegal para operar em diversos segmentos. Os fornecedores começaram a cancelar entregas. Clientes ameaçaram romper contratos. O painel de controle antes todo verde virou um mar de vermelho. E no meio daquilo tudo, Bruno suava. Literalmente. Tentou acessar o sistema antigo. A senha de Aline não funcionava mais. Tentou usar um acesso alternativo. O sistema bloqueou. Tentou forçar uma entrada. Foi registrado como tentativa de invasão. O departamento jurídico correu para revisar o contrato de desligamento dela. E lá estava, cláusula 7, item C, justa causa. Todas as certificações seriam canceladas. Estava tudo dentro da legalidade. Ela tinha avisado. Ninguém quis ouvir. Na tarde da quarta-feira, Bruno reuniu o gerente. Estava pálido. Olhou para todos e disse: "Precisamos trazer a Aline de volta." Ninguém respondeu. Um diretor mais velho, que já conhecia o trabalho dela, arriscou: "Ela não vai querer, você a humilhou na frente de todos." Jogou ela para escanteio como se fosse um peso morto. Bruno tentou argumentar. Era necessário. A empresa precisava de mudanças. Ela não se encaixava mais. O silêncio foi a resposta. Enquanto isso, Aline caminhava pelas calçadas do bairro da Vila Mariana com uma leveza que não sentia há tempos. Passou por uma livraria. Entrou, comprou um romance policial. Estava em paz. Sabia que tudo estava desmoronando e ela não tinha movido um dedo depois de sair. Na sexta-feira, o inevitável aconteceu. Auditores da Anvisa bateram à porta da empresa. Era uma inspeção surpresa, menos daquelas que Aline sempre se preparava com antecedência, organizando pastas, prazos
e documentos. Mas agora não havia ninguém que soubesse nem por onde começar. O atendente da recepção correu até Bruno, ofegante. Os fiscais estão aqui. Querem falar com o responsável técnico. Bruno empalideceu. Tentou ganhar tempo, mas os fiscais foram claros. Sem responsável licenciado, não entraremos. Qualquer tentativa de operação será considerada ilegal. Ele correu para a sala de operações. Tentou falar com a analista, tentou ligar para o jurídico. Ninguém sabia o que fazer. Foi aí que o nome de Aline, mesmo demitida, apareceu como última responsável autorizada nos registros. Cinza, com a palavra revogado. Bruno sentou-se, suando frio. Pela primeira vez, entendeu? Aline não era só uma peça no jogo, ela era o tabuleiro inteiro. E agora, o jogo havia acabado. Na semana seguinte, o prédio da empresa amanheceu estranho. Ninguém falava alto. O ar-condicionado parecia gelar mais que o normal. Os funcionários andavam cabisbaixos, temendo a próxima bomba. A sala de reuniões virou acampamento. Bruno dormia mal, com olheiras fundas e uma expressão de quem sabia que a queda era só questão de tempo. A diretoria já tinha sido alertada. Os maiores clientes estavam ameaçando rescindir contratos. E os fornecedores, mesmo os mais antigos, suspenderam as entregas, até que a situação fosse regularizada. Enquanto isso, Aline pintava as unhas de vermelho escuro num salão de bairro, sem pressa. O telefone continuava vibrando. E-mails, mensagens, chamadas. Um dos diretores até tentou se passar por amigo de longa data para convê-la a conversar. Mas ela não respondeu. Na terça-feira, a alta diretoria recebeu um dossiê da equipe de auditoria interna. Um documento de 30 páginas, listando todas as consequências da revogação das licenças. Em todas elas, o nome de Aline aparecia como titular única, responsável técnica e com autoridade de exclusividade. Era como descobrir que haviam desligado o motor de um avião em pleno voo. O presidente da empresa, um homem elegante e bronzeado chamado Gregório, tinha acabado de voltar de uma viagem a Mônaco. Ao chegar no escritório, foi recepcionado com silêncio e olhares tortos. Entrou em sua sala e abriu os e-mails. O primeiro dizia: urgente, bloqueio total de licenças. O segundo: auditoria interrompida por ausência de responsável técnico. O terceiro: clientes ameaçam ação judicial. Na mesma hora, convocou uma reunião geral. A sala de operações estava lotada. Bruno sentou-se no canto, pálido como papel. Gregório, com sua camisa de linho e sapato italiano, olhou para o telão e perguntou: quem é Aline Costa? Todos se entreolharam. Bruno engoliu seco. Era a antiga responsável por compliance e licenciamento. Era? Perguntou Gregório, com a voz baixa, quase calma. Ela foi desligada por contenção de custos? Respondeu, como quem tenta justificar um incêndio com um balde d'água. Gregório apontou para a tela. Então me explique, por que esse nome está em todos os nossos documentos oficiais, em cada licença, cada renovação, cada aprovação regulatória? Ninguém respondeu. E me diga, por quê? Ao tirá-la daqui, ninguém se preocupou em transferir legalmente essas funções. Silêncio absoluto. Foi aí que ele entendeu. Eles não tinham mandado embora apenas uma funcionária. Tinham desligado o único pilar que sustentava toda a operação. Gregório saiu da sala e foi direto para o departamento jurídico. Pediu para ver o contrato de Aline. E lá estava, em letras pequenas, mas bem claras. Cláusula 7, item código revogação automática de todas as licenças e registros em caso de desligamento involuntário. Ele se recostou na cadeira e murmurou. Ela amarrou tudo antes de sair. Na mesma tarde enviaram a ela um e-mail com um título: retorno solicitado por diretoria. Era um pedido para que assumisse como consultora externa, com salário reduzido, mas com bônus generosos. Ofereceram até dar seu nome a uma nova ala da empresa. Aline leu, riu e apagou. 2 dias depois, outro e-mail, mais formal, assinado pelo próprio Gregório. Um pedido respeitoso e honesto
de reconstrução conjunta. Junto, anexaram uma carta de recomendação e um contrato de 6 meses com cláusula de sigilo total. Ela respondeu com elegância: prezados, não retorno a edifícios em chamas. Em anexo, confirmação oficial da revogação de minhas licenças, o print do painel de certificações da empresa e o trecho do meu contrato que autoriza tais medidas. Desejo sucesso e prudência. Gregório leu a resposta. Não xingou, não rebateu, apenas abaixou a cabeça e entendeu que tinham perdido mais do que uma colaboradora. Tinham perdido a única pessoa que sabia como manter aquele navio à tona. Enquanto isso, Aline recebia convites de outras empresas. 2 multinacionais ofereceram cargos de diretoria, mas foi com uma empresa nacional, de biotecnologia, que ela aceitou conversar. Sentaram-se em uma sala simples, com gente séria, que falava pouco e escutava muito. Deram-lhe liberdade para montar sua equipe, criar seus próprios processos. E, o mais importante, respeitaram sua experiência. E assim, com discrição, ela assinou o contrato como diretora de compliance da Biostratex. Um novo começo, com uma estrutura que valorizava cada detalhe técnico. Ali, Aline não era o passado, era o eixo central do futuro da empresa. Enquanto isso, na sua antiga empresa, o caos só crescia. Tentaram transferir as licenças para outros funcionários, mas a burocracia era pesada. E os órgãos reguladores não aceitavam substituições emergenciais sem um processo completo. Sem a Line, todos os acessos continuavam travados. Bruno foi rebaixado para analista de projetos especiais, um nome bonito para quem foi jogado num canto e proibido de tomar decisões. Seu salário caiu, seu status virou pó. Ninguém mais queria sentar perto dele. Gregório, pressionado por investidores, precisou cortar dezenas de cargos e cancelar contratos com fornecedores. A empresa perdeu 2 de seus maiores clientes por não conseguir comprovar conformidade regulatória. E Aline assistia tudo de longe, calmamente, sem gritar, sem se vingar. Ela apenas seguiu sua rota, porque às vezes o silêncio é a forma mais poderosa de gritar. Eu avisei. Na segunda-feira seguinte, bem cedo, Aline chegou ao novo escritório, um prédio moderno, porém acolhedor. Na região da Avenida Paulista, vestia-se com elegância simples. Tinha nos olhos a tranquilidade de quem sabe que está exatamente onde deveria estar. Seu nome já estava na porta da sala. Diretora de Compliance, Aline Costa. Lá dentro, uma mesa espaçosa, uma cafeteira só dela e um bilhete escrito à mão. Bem-vinda. Aqui sua experiência é ouro. Ligou o computador, abriu o painel de licenciamento da nova empresa, tudo organizado, limpo, funcional. Finalmente, ela teria a liberdade de montar do zero o sistema que sempre sonhou, sem vaidades, sem atalhos perigosos. Enquanto isso, na antiga empresa, a situação beirava o desespero. A terceira semana, sem as certificações, trouxe consequências graves. Uma notificação de suspensão temporária das atividades e um processo de investigação por operar sem autorização válida. Os clientes antigos, que antes elogiavam a eficiência de Bruno, agora enviavam notificações extrajudiciais. As reuniões viraram sessões de pânico. O jurídico tentava desesperadamente justificar o injustificável. Mas sem a Line, tudo se resumia a um monte de arquivos sem dono. No sistema, seu nome ainda parecia menos apagado, mas não substituído. Bruno já não aparecia mais nas reuniões principais. Foi transferido para um departamento obscuro, sem senha de administrador, sem acesso a decisões. Seu crachá, antes dourado, foi trocado por um cinza comum. Ninguém mais o cumprimentava nos corredores. Gregório, o presidente, não sorria mais. Andava de um lado para o outro, falando sozinho pelos corredores, tentando abafar a crise. O conselho administrativo pediu explicações formais e ele só conseguia repetir. Foi um erro. Subestimamos. Aline, por outro lado, assistia de longe. Recebia prints, áudios e relatos de ex-colegas que ainda torciam por ela. Alguns diziam: "Você foi elegante demais." Outros, eles não mereciam sua calma, mas ela apenas
Sorria. Não se tratava de vingança. Era justiça. Era o que acontece quando se valoriza o raso e se despreza o profundo. Quando se troca a sabedoria por vaidade, quando se demite uma raiz, esperando que a árvore continue de pé. Na quarta-feira, 2 grandes contratos foram oficialmente transferidos para a empresa nova de Aline. Eram os maiores da carteira da sua antiga firma. Clientes que exigiam conformidade rigorosa e absoluta confiança nos processos. Eles deixaram claro, seguiram Aline porque sabiam que com ela não havia improviso, nem surpresas. A notícia saiu nos jornais do setor. Biostratex assume operações de alta complexidade com certificação plena. O nome de Aline aparecia em destaque, discreta, porém firme. Na manhã seguinte, ao abrir seu e-mail, ela encontrou uma mensagem vinda de um domínio familiar, da antiga empresa. Assunto: solicitação de reunião urgente. Ela abriu. O conteúdo era uma carta formal pedindo reconsideração. Oferecia um contrato de consultoria de emergência. Pagamento triplo, bônus por revalidação, equipe dedicada e um pedido quase suplicante. Ajude-nos a restaurar a conformidade. Ela respirou fundo, pensou por alguns minutos e então respondeu: prezados, agradeço o contato. No momento, estou dedicada a projetos que reconhecem o valor da estrutura, da integridade e da experiência. Desejo que encontre um novo caminho com responsabilidade e aprendizado. Com respeito, Aline Costa. Sem arrogância, sem ironia, apenas verdade. Do outro lado, o silêncio foi ensurdecedor. Gregório não respondeu. Bruno, agora um nome apagado nos corredores. Nem teve coragem de escrever. Na sexta-feira, Aline pendurou um quadro na parede de sua nova sala. Uma frase simples, escrita em letras azuis, em papel reciclado. Nunca subestime quem construiu o que você nunca entendeu. Sentou-se na cadeira menos uma, que não rangia, não incomodava, não lembrava os dias de humilhação. Pegou seu café, abriu os relatórios do dia e, com calma, começou a planejar o futuro. Porque o presente, esse já estava mais do que garantido. Hoje, Aline é vista no meio corporativo como referência. Sua história virou exemplo em palestras, rodas de conversa e grupos de apoio a profissionais maduros que enfrentam o desprezo por parte de líderes despreparados. Ela nunca gritou, nunca expôs ninguém publicamente. Apenas se retirou com dignidade e deixou que os fatos falassem por si. E talvez esse seja o maior ensinamento de sua trajetória. Nem sempre é preciso vingança para que a justiça aconteça. Às vezes basta deixar que quem te desfez colha o que plantou e seguir em frente, erguida no seu próprio ritmo. Se você também já foi descartado, ignorado ou desrespeitado, lembre-se, o mundo dá voltas e cada volta pode te colocar exatamente onde você merece estar. Essa história te tocou? Compartilhe nos comentários. E se quiser mais histórias assim, siga nosso canal. Aqui, cada voz tem valor e cada trajetória merece ser contada.